Então, nesta semana, de 21 a 25 de setembro, nossa aula de História, páginas 92 até 96. Unidade 7, Universo da Comunicação. Então, nesta unidade, nós vamos entender a importância dos meios de comunicação, identificar diferentes meios de comunicação, aprender mais sobre a comunicação impressa, entender a importância da tecnologia no desenvolvimento dos meios de comunicação. Então, observe a fotografia e descreva o que você vê na cena representada, né? Então, nós vemos aí as pessoas, né, usando aí o celular, tá? Né? E os meios de comunicação facilitam a troca de experiências e informações entre as pessoas. Contudo, em algumas situações, eles podem substituir o encontro presencial, que poderia favorecer uma proximidade maior entre os envolvidos, ou distanciar pessoas que estão reunidas em um mesmo local, dependendo do modo como esses meios de comunicação são utilizados. Em qual dessas situações a fotografia se enquadra? Explique. Então, a gente vê aí, né, que a fotografia se enquadra na situação em que as pessoas estão reunidas em um mesmo local, mas estão distantes por estarem utilizando o celular em vez de conversar entre si, né? Então, isso muitas vezes acontece, né? As pessoas às vezes se reúnem, estão juntas, mas cada um está mexendo no seu celular, às vezes estão conversando com outras pessoas e então elas estão próximas, mas na verdade elas estão distantes umas das outras. A comunicação é universal. Como você demonstra a uma pessoa o que está sentindo ou pensando? Será que é só por meio da fala que podemos nos comunicar? Como você imagina que as pessoas se comunicavam no tempo em que a escrita não existia? A comunicação é uma necessidade humana. Por meio dela, podemos conhecer novas pessoas, aprender e compartilhar informações, discutir problemas coletivos. As pessoas se comunicam todos os dias, ao circular nas ruas, na escola, no trabalho, no comércio e em outros lugares. Essa comunicação pode ser feita de diferentes formas: conversa, carta, e-mail, telefone, sinais, expressões artísticas, entre outras. Leia a tirinha, em seguida responda as questões. Repete. Namorado é monogodo, casa é maçada, beijo é japito. Pra quê? Se a gente inventar uma língua só nossa, pode fofocar à vontade, sem os meninos sacarem. Maluquinho escuta essa. Gomuringo, nabolunga, ibotito, bozozó. O que as personagens fizeram para compartilhar informações confidenciais? Inventaram palavras novas para substituir as palavras conhecidas por todos. No último quadrinho, a expressão facial e a postura das meninas comunicam quais sentimentos? Surpresa, susto, admiração, né? Porque elas estavam tentando inventar uma linguagem para que os meninos não soubessem o que elas estavam falando, mas aí elas viram que os meninos também tiveram a mesma ideia, né? Por isso elas ficaram surpresas. Indique quem faz uso de cada um dos sistemas de comunicação descritos abaixo. Pessoas com deficiência visual, né, que não enxergam, utilizam braille. É um sistema de escrita e leitura que consiste em pontos em relevo no papel ou em outro material que permite a leitura pelo tato. E pessoas com deficiência auditiva, né, que não ouvem, utilizam libras, língua brasileira de sinais. É uma forma de comunicação realizada por meio de sinais feitos
com as mãos e os braços, né? Então, são, como que fala, caminhos, né, que essas pessoas que têm alguma deficiência possam também se comunicar com os outros, né? Porque senão como que elas poderiam se comunicar? Então, nós temos aí essas duas, né, maneiras, sistemas de comunicação para que essas pessoas elas possam se comunicar. A invenção da escrita. A invenção da escrita é muito antiga e representa um marco na história da humanidade. Por meio da escrita, foi possível registrar lembranças, ideias, invenções, acontecimentos e datas importantes e transmiti-los ao longo do tempo. No passado, a escrita era uma técnica dominada por poucas pessoas. Por isso, o escriba, profissional que escrevia os textos ditados e fazia cópia, era muito admirado. Ao longo do tempo, foram inventadas diferentes maneiras para registrar as informações por escrito. Os primeiros registros foram realizados por meio de pictogramas. Mais tarde, foi inventado o sistema alfabético de escrita, que registrava os sons da fala humana. O escriba era profissional que dominava a técnica da escrita nas sociedades antigas. Cite ao menos 6 profissionais que trabalham com a escrita atualmente. Então, quais são esses profissionais? Então, poderíamos citar o escritor, jornalista, editor, digitador, advogado, publicitário, revisor de texto e o professor, né? Então, são algumas profissões que precisam, né, que utilizam a escrita bastante, né? Tá? Que geralmente escrevem bastante ou que precisam ler, tá? Então, seriam esses profissionais. Se vocês lembrarem de mais algum, vocês podem também estar colocando aí na atividade de vocês. Depois vocês têm um texto, né, para ler. O uso da escrita deu início a um tipo de comunicação que tornava possível entrar em contato com mensagens produzidas por pessoas que haviam morrido há séculos ou distante milhares de quilômetros. Sabe-se que a escrita surgiu em diferentes lugares, tornando-se um poderoso apoio para a memória humana. Com o advento da escrita, foi possível atravessar a barreira do tempo e preservar informações sobre modos de vida de povos que viveram há milhares de anos, ou informar sobre outros povos que vivem em locais muito distantes dos centros, né, das informações. Segundo o texto, qual é a principal função da escrita? Então, é preservar informações sobre povos que viveram no passado e que vivem hoje em locais mais distantes. Leia o texto e observe a fotografia. Em países da África Ocidental, existem mestres contadores de história, conhecidos como griots. Eles têm a função de transmitir a cultura, a história e as tradições da comunidade. Para contar suas histórias, os griots fazem uso não só da fala, como também do teatro, do canto e da dança. Dê um exemplo de conhecimento da sua comunidade que é transmitido oralmente de geração em geração. Então, podem ser citados provérbios populares, lendas, cantigas de roda, quadrinhas, fórmulas de escolha, parlenda. Então, nós temos também, né, no nosso folclore várias músicas, várias lendas, parlendas também, que nós vamos aprendendo e vamos passando, né, de geração para geração. Então, você pode estar lembrando de alguma e respondendo aí essa questão.